Gente, é o seguinte. É o seguinte. Recentemente tivemos várias polêmicas no YouTube. E nós trabalhamos no YouTube. O YouTube é a plataforma que abriga o nosso conteúdo. Abriga os nossos canais, os nossos vídeos. Parte dele, né? A maior parte da nossa vida, tá? A gente vive pro YouTube às 13 horas por dia. Há quase 10 anos. Eu acho que as pessoas não entendem uma coisa em específico. Principalmente quando eles estão discutindo quem é o YouTuber, a pessoa do YouTuber. O que o YouTuber faz, se é bom pra sociedade, se não é. Como se o YouTuber fosse uma persona única, definida. E tá rolando muita confusão nisso. Uma coisa que todo mundo tem em mente, eu acho que tá fugindo de toda a discussão que tá tendo sobre o que é o YouTuber, o que é o papel do YouTube. Que é o seguinte, o YouTube é um reflexo direto da sociedade. Se você diz que o YouTube é ruim, é porque a sociedade é ruim também. Porque qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube. Antes, se você quisesse espalhar o seu conteúdo audiovisual para as massas, você tinha que ir até um canal de TV, que é uma estrutura gigantesca, que tem uma concessão pública para poder mandar sinal de TV pra galera. E eles tinham que te contratar, tinha que ter uma seleção ali, eu não sei como, para te dar um programa na televisão, que custa uma fortuna para fazer, custa uma fortuna para distribuir, depende de uma concessão pública. Com a internet não tem mais isso. A única barreira de entrada que existe no YouTube é você ter uma conexão com a internet para poder subir seu vídeo e uma câmera. Se você tiver essas duas coisas, você pode distribuir o seu conteúdo audiovisual para as massas. Por falta dessa barreira de entrada, o YouTube é basicamente um reflexo direto da sociedade em que ele tá. Criticar o YouTube de forma generalizada é uma crítica também à sociedade, porque ele é um reflexo dela, por conta dessa ausência de barreiras para entrada. A gente escuta muita bobagem por parte de criadores que hospedam seus vídeos no YouTube. Escuta, mas é a mesma bobagem que você escutaria andando na rua, na sala de aula, no seu trabalho, porque são as mesmas pessoas. E a mesma coisa que falar que youtuber é ruim, é a mesma coisa que falar que brasileiro é ruim. Mas tem gente ruim no Brasil? Tem. Tem gente ruim em qualquer lugar do mundo. Da mesma forma que vai ter muitos conteúdos questionados, vai ter gente ruim no YouTube também, mas isso não diz respeito a todas as pessoas que estão produzindo conteúdo para a plataforma. E você tocou no ponto que eu queria tocar, que é sobre generalização. A gente tem um problema com generalização, nós pessoas que nos comunicamos. A generalização é uma ferramenta da linguagem, é assim que a gente se entende. A gente pega traços comuns de um fenômeno, de qualquer coisa, e a gente se convenciona a taxar aquilo. Eu vou explicar. A gente costuma dizer o brasileiro é alegre, porque considerando o que os brasileiros passam e como eles se comportam, a curva média de comportamento indica que o brasileiro é alegre. Não significa que todo brasileiro é alegre. Não. Não significa. Isso já tá mais que saber. Gente, isso é óbvio. Isso a gente não precisa ficar dizendo, olha, todo brasileiro é alegre, mas a gente sabe que o fulano não é, que o beltrano não é, que o cicrano não é. A gente sabe o que generalização quer dizer. Então a gente não precisa ficar explicando. Então assim, generalização, quando a pessoa fala que todo brasileiro é alegre, ela tá considerando os pontos fora da curva. Esses pontos fora da curva podem ser milhares de pessoas. Não significa que eles são poucos, mas que eles são exceção à média geral, que é o que chama a atenção da característica do brasileiro. Chamava, o brasileiro não anda muito mais alegre assim não, só pra colocar, mas enfim. Mas quando você fala todo youtuber é ruim, você tá tomando os pontos fora de curva e traçando a curva fora da curva na realidade. Porque vamos combinar, gente, todo youtuber é ruim? Não. Você pega a maioria dos canais do YouTube. Pode ter conteúdo que você não gosta, tá? Mas isso é pessoal. Se você pegar os canais que se encaixam nessas categorias do qualquer pessoa sensata pode concordar que aquilo tá errado, São poucos. são pouquíssimos. O negócio é que na mídia, obviamente, eles aparecem em evidência. Por quê? Porque faz mais barulho fazer coisa errada. Porque ninguém clica pra ler notícia boa. Todo mundo clica quando a notícia provoca. Então muita gente vai colocar esses canais em evidência. Por quê? Porque você tem todo o incentivo de clique. E uma das coisas que fazem com que as pessoas cliquem no seu post, na sua notícia, ou mesmo no seu vídeo, em muitos casos, é o valor de choque. Traz tráfego. Então, tipo, em vez de falar assim, top 10 dos canais de YouTube mais legais, você vai pegar bem menos cliques do que se você pegar os 10 piores canais do YouTube. Com certeza. Então as pessoas acabam caindo nisso e dando evidência, obviamente, pro negativo. Mas se você for contar os canais do YouTube que se envolverem em polêmicas sérias, assim, Os coisas relevantes. coisas condenáveis com as quais a maior parte das pessoas, qualquer pessoa sensata consegue concordar. Você vai conseguir, sei lá, os canais de uma mão, para numerar você sabe eles. quantos canais tem no YouTube? A produção de vídeos do YouTube geral no mundo hoje é de 72 anos por dia. Todo dia a gente tem conteúdo sendo postado
verdade. Você levaria 72 anos pra ver o conteúdo de um dia. 72 anos de vídeo por dia no YouTube. Isso é louco! Você vai me dizer que a curva disso é conteúdo ruim? Não é, gente. É gente se expressando com liberdade. É gente se expressando com uma liberdade jamais vista. E que não teria na televisão, por exemplo, nem nas mídias da velha guarda, que são justamente aquelas que criticam o YouTube na maioria das vezes. Isso que é verdade. A galera tem que entender isso do YouTube. Qual que é o apelo? O que é o bom do YouTube ser um reflexo da sociedade? Porque a gente já sabe do ruim. Eu lembro quando teve o boom dos canais de games no YouTube. O YouTube passou a ser grande no Brasil mesmo por conta daquela onda de games. Antes você tinha alguns youtubers dos quais a galera ouvia falar, o Felipe Neto, o PC Siqueira, o Cauê Moura já tava fazendo vídeo nessa época. Só que não era aquele negócio de todo mundo ter conta no YouTube pra se inscrever e ter aquela cultura em torno do YouTube. Essa coisa começou a acontecer com os canais de games, lá quando o Minecraft começou em 2011, e foi isso que carregou o YouTube por muito tempo. Aí por que isso aconteceu? Porque game sempre foi um conteúdo que ficou de fora da grande mídia. Nenhum canal grande de televisão cobria games. Se você quiser ver uma gameplay, aparecia na Globo numa reportagem de vez em nunca. E olha lá se você era falando bem, geralmente era falando mal. Não, geralmente era falando mal. Games e a games causam violência? Não tinha onde consumir esse tipo de conteúdo. Aí a galera começou a vir pro YouTube. Eu comecei a fazer também, eu lembro quando a gente começou lá atrás, o Monark, Guilherme Gamer, o Edu, o Diga. A primeira comunidade do YouTube depois chegou o Venom, Feromonas e tal. A gente começou a fazer porque não tinha. E a gente começou a produzir. Se ninguém vai fazer, eu faço. Acabei de jogar um jogo legal aqui. Tem esse jogo, esse tal de Minecraft. Eu lembro quando eu fiz o primeiro vídeo de Minecraft, um tutorial. Ninguém conhecia Minecraft. Era um jogo que ele tava no alpha ainda. Era aquele jogo indie que tipo... aluno universitário de programação conhecia. Era aquele público. Tipo assim, o jogo era indie e era um cara que sozinho que fez na Suécia. No quarto dele. Comendo hambúrguer. Tipo... Aí eu comecei, galera, é assim que funciona esse jogo, tal. Sabe quando que esse jogo ia ter espaço na mídia convencional? Nunca! Então, tipo assim, são brasileiros que têm interesses em determinadas coisas, não veem esses conteúdos sendo mostrados na televisão, e eles produzem esse conteúdo. Eles têm ideia de uma coisa que eles querem fazer, em vez de esperar algum canal de televisão abrir o espaço pra eles, eles vão e fazem. Então, de vez em quando, vai ter coisa ruim, porque é um reflexo dessa sociedade que tá fazendo esse tipo de coisa. Mas uma coisa eu posso garantir, e algo que é um testemunho pro espírito do brasileiro, é que tipo 99,9% das coisas que você vê no site são positivas. Tem uma estatística, por exemplo, eu vou pegar um número, eu vou colocar aqui, da quantidade de pessoas que entram no YouTube pra estudar. Os vídeos de pré-vestibular são tipo assim, um dos principais conteúdos no site. A galera tá estudando, abre o YouTube para ver uma matéria e coisa do tipo. Mas claro que você não vai ver isso na mídia. Ninguém vai clicar num vídeo e falar os melhores canais educativos do YouTube. E pra mídia, gente, vamos ser sinceros, pra televisão, pros jornais, não interessa divulgar YouTube. Você colocar um texto criticando youtubers de forma genérica, você vai pegar muito clique. Claro que eu tô dizendo que eu não tô desmerecendo todas as críticas. Existem canais que merecem ser criticados aqui. Exemplos claros, recentemente, coisas que não se deve dizer que não pode acontecer. Isso se aplica pra qualquer pessoa na sociedade que faça a mesma coisa. Você pode criticar canais pontuais. Esse cara tá fazendo errado. Mas a partir do momento que você generaliza com base no cara que tá fazendo errado, porque essa não é a curva. Esses são pontos fora da curva. Essa não é a curva. A curva é um monte de gente fazendo o que acha interessante. Você pode até não gostar pessoalmente, você pode até não aguentar mais ver vídeo de Minecraft no YouTube. Só que a questão é, a maior parte das pessoas estão fazendo coisas que são positivas. A gente tem um problema claro da mídia colocar em destaque o pessoal que faz coisa negativa. E parece que isso é um grande representativo do site. Mas sério, tem, se não me engano, mais de 1000 canais com mais de 1 milhão de inscritos na estatística que saiu ano passado do YouTube. Nomeia 10 desses que são problemáticos. Então, tipo, esses são pontos de fato fora da curva. E aí a gente tem que cobrar dos jornalistas nesse sentido, porque isso é trabalho jornalístico, de entender como o site funciona e quem está produzindo conteúdo para ele. Você aí que é jornalista, que fez um texto criticando o YouTube, você consegue nomear um canal preparatório para o Enem? Quantos canais de ciência você consegue nomear? Como a Nilce falou, a generalização é um instrumento de comunicação, mas a generalização existe para generalizar as coisas que estão dentro de uma curva. Se você começa a generalizar o todo com base nos pontos fora, você está criando uma distorção. Você está criando uma distorção da realidade. E prejudicando as pessoas. E prejudicando quem não tem absolutamente nada a ver com isso. Essa que é a discussão toda. Eu peço sinceramente, se alguém quiser fazer um trabalho jornalístico sobre o fenômeno cultural do YouTube no Brasil, como isso está transformando a vida das pessoas, dá uma olhada nos canais de ciência, dá uma olhada nos canais que fazem tutoriais
tutoriais, dá uma olhada nos canais que fazem animação. O YouTube tem todas essas estatísticas disponíveis, é só você ir lá e procurar. E é praticar um jornalismo menos preguiçoso, que a verdade é essa. Se você quiser falar pontualmente uma crítica sobre um canal, vai fundo. Pega o perfil daquele canal, ele falou de estupro, ele fez apologia ao estupro, faz a matéria sobre ele. Quando você quer generalizar e falar da plataforma, dos youtubers, do YouTube em geral, aí você precisa ter o mínimo conhecimento do que é o algoritmo do YouTube, da história desses canais, de quem são os maiores canais, quais os conteúdos, as diferenças de linguagem. Você tem que fazer um trabalho maior de pesquisa. O problema é quando o jornalista tá mais preocupado em escrever textão pra lacrar do que de fato fazer o trabalho de jornalista. E tem que ter uma diferença clara entre você, jornalista, o cara que escreve textão de Facebook. Você tem que ter algo a mais, você tem algo que justifique o fato do seu trabalho ser pago e você ter um título de jornalista. Como jornalista intitulada e formada, eu vou dizer, texto objetivo, amparado em dados. Mesmo opinativo, ele tem que ter parâmetros factuais. Acho que é isso. Esse é o que a gente tinha pra falar, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, qualquer coisa a gente conversa aí, tá bom? Vai ter vídeo lá no Coisa de Nerd, clica lá pra ver, um vídeo que foi um dos melhores vídeos que a gente fez até agora. E a gente vê no próximo. Se você quiser ver mais vídeos aqui do Cadê a Chave, você pode clicar aqui e pode clicar aqui também para se divertir ainda mais com outro vídeo. Divirta-se. Tchau. Tchau.